Viva, saudações, Zuela, o espaço onde assuntos relevantes ganham significado e propósitos. Você já pensou muito friamente na questão que tem a ver com a responsabilidade afetiva no local de trabalho? É verdade, hoje trazemos à guisa uma sugestão para juntos pensarmos relativamente à maior necessidade das relações profissionais, a responsabilidade afetiva no local de trabalho, no ambiente onde passamos grande parte do nosso tempo. Não basta apenas cumprir metas ou executar tarefas. É essencial reconhecer o impacto das nossas atitudes e palavras na vida emocional dos colegas ao nosso redor. A responsabilidade afetiva vai além de gentileza. Trata-se de respeitar os sentimentos alheios, promover um ambiente seguro e saudável e entender que relações profissionais também são humanas, seja entre líderes e subordinados, entre colegas de equipa ou até mesmo nas interações breves. É fundamental praticar empatia, escuta ativa e comunicação clara. Hoje vamos refletir juntos sobre os limites, os cuidados e a importância de cultivar um ambiente de trabalho onde todos se sintam valorizados, não só como profissionais, mas como pessoas. O Zuela, meu povo, começa agora. Ora bem, nesta edição de quarta-feira, começamos a olhar para as ravinas. Em época de chuvas, ravinas representam bastante perigo para quem reside em zonas onde esse fenómeno natural acontece, como é o caso da ravina que lhe vamos mostrar agora no município dos Molenvos, bairro do 11, Capalanga. A situação está caótica. Se o povo enviou, então é para você zuelar conosco. Boa tarde, sim, caríssimo, boa tarde. Esta é a triste realidade aqui em Viana, bairro do 11, Capalanga, agora Molenvos. Esta ravina continua a fazer das suas, né? Continua a fazer das suas. Já engoliu as residências que ladeavam aqui. Também já tirou a vida de um jovem alguns meses atrás. Agora, infelizmente, é o poste da ENDE. O poste da ENDE está sob tensão com energia elétrica. E, infelizmente, dado todos os factos, carece mesmo de uma intervenção rápida. Os proprietários dessa residência clamam por ajuda, estão aflitos. Então façam algumas coisas para que as pessoas tenham um pouquinho de paz, tenham sossego e vivam com um pouquinho de paz. Nós não sabemos o que o amanhã dirá, vem aí mais chuvas, então carece de uma intervenção mesmo rápida. Para se pedir ajuda daqueles que puderem, para que os munícipes vivem um pouquinho sossegados e consigam então ter um pouquinho de paz. Quando vamos nos aproximar aqui à beira mesmo da ravina, já caiu este poste, né? Está sob tensão, como dizíamos, e os outros dois também, o outro poste lá frente também está a correr o mesmo perigo. Daqui a pouco cai, aproxima-se o caos e não sabemos quais são os estragos que esta ravina vai causar mais. Então, pede-se a intervenção das autoridades competentes para que façam alguma coisa, para que os municípios vivem um pouquinho de sossego, tenham um pouquinho de paz. A nossa Luanda está no município dos Molenvos, um dos mais novos municípios desta Luanda que é de todos nós. Como mostram as imagens, a situação é preocupante, a situação é caótica. Esta ravina está a colocar em perigo a vida de muitas famílias. E deu também para ver nestas imagens que o nosso telespectador nos apresentou, nos enviou, que há aí vários riscos. A questão que tem a ver com o próprio buraco que está junto às casas de muitas famílias, mas também os postos de energia. Daí o apelo que fazemos agora para a ENDE, responsável por este serviço de distribuição de energia na província de Luanda, para
uma intervenção urgente. Mas também, claro, há os serviços da administração, serviços relacionados às obras públicas, que devem também intervir com alguma urgência para resolver este problema. Estão mesmo situações, é uma situação que com certeza está a tirar o sono dos moradores do bairro 11, no Capalanga, no município dos Molenvos. O município é novo, é claro que o bairro existe há muito tempo, mas o município é novo, todavia a preocupação já está a tirar o sono dos moradores desta localidade. Então, a administração dos Molenvos, o governo provincial de Luanda, autoridades relacionadas ou ligadas à ENDE e que está também a EPAL, porque com certeza também estará já a dificultar aí o serviço de distribuição de água nesta localidade dos Molenvos. Estas instituições precisam agir com alguma urgência para resolver este problema das ravinas no município dos Molenvos. Vamos olhar para outro assunto que trazemos também aqui à baila no seu Zuela Meu Povo, programa que dá voz e vez àqueles que nem sempre têm voz para apresentar as suas preocupações. Por isso mesmo, vamos lhe dizer agora que cidadãos detidos em Luanda pela Polícia de Vigilância Marítima foram apresentados hoje por prática de pesca em zonas proibidas. Os nossos luandenses que não ouvem. Se é proibido, por que é que insistem em pescar naquela localidade? E onde é que estavam também as autoridades que não agiram com alguma urgência, daí permitirem que estas ações fossem praticadas com alguma frequência? Onde é que estavam as autoridades? Vai ter a resposta agora na matéria que lhe damos a ver. Os pescadores foram detidos em flagrante delito, segundo Mateus Rodrigues, a exercerem atividade pescatória próximo das plataformas petrolíferas, o que poderia causar males catastróficos. Com os tripulantes foram apreendidos vários meios como os fogareiros, fogão, geradores, entre outros utensílios à sua disposição. Uma informação importante a reiterar é o facto de as embarcações artesanais que foram aqui apreendidas, elas têm uma licença que lhes permite pescar entre 4 e 8 milhas náuticas. Portanto, elas foram encontradas a pescar no perímetro das sondas e plataformas petrolíferas, que é a 90 e 100 milhas náuticas. Portanto, nesse perímetro, eles não só correm risco à sua vida e às suas embarcações, porque as embarcações não têm capacidade de navegar a esse alto mar. Então, eles também, para além disso, levam nas suas embarcações geradores, levam holofotes e levam fogareiros onde cozinham. Portanto, eles cozinham, para ter uma ideia, no perímetro das sondas. A termos um incidente ali, um incêndio, nós podemos ter danos ou prejuízos catastróficos à nossa economia. O dirigente diz que os marinheiros estavam apenas credenciados para navegar de 4 a 8 milhas náuticas da costa, mas os mesmos desobedeceram às autoridades e trafegavam a cerca de 100 milhas náuticas próximas às plataformas petrolíferas, alegando abundância do pescado, e o crime que lhes será imputado será de desobediência. O crime que se lhes imputa é desobediência, pelo facto de terem violado o perímetro das sondas. Sabemos que, do ponto de vista legal, só é permitido circular até 1000 metros das sondas e eles estavam amarrados nas sondas, criando o perigo que aqui já referimos. Portanto, nós queremos a sensibilidade da sociedade no sentido de continuar a denunciar esses atos e também da imprensa no sentido de consciencializarmos as pessoas do perigo que se está a correr ao colocar embarcações nessas condições a pescar junto das plataformas petrolíferas e das sondas. Bom, eles alegam que lá existe mais pescado, mas não é verdade, tecnicamente não é verdade. Tecnicamente o pescado existe em abundância, mas só que eles ali querem encontrar uma facilidade, que é o facto de ter as sondas ancoradas e ali encontrarem alguma facilidade, repito, no sentido de pescar, mas não é verdade. Existe pescado nos nossos mares e eles podem muito bem realizar a atividade fora dali. Aliás,
Eles não são a maioria, são apenas alguns. Existem milhares de pescadores nos nossos mares que pescam e não vão às sondas. O responsável da Polícia Fiscal diz que vão continuar com as suas ações para se evitar que situações catastróficas aconteçam. Aí está esta matéria que nos dá conta da detenção e apresentação de cidadãos que estavam a praticar pesca ilegal em zonas proibidas. E a pergunta que fazemos sempre é esta, né? Por que desta insistência do proibido de agir, de atuar nas áreas proibidas? Por que desta insistência? E depois, por que as autoridades não agem de forma ativa e não reativa? É que às vezes a ideia que é passada é que as instituições só surgem depois do mal estar feito. Por que é que não agem com alguma, digamos que, proatividade? Por que é que não estão lá para impedir que ações desta natureza sejam contínuas, que continuem a acontecer um pouco por todo o país? São reflexões que fazemos no dia de hoje e nós pensamos que devemos continuar a apelar para que práticas desta natureza não sejam, digamos que não continuem a acontecer no nosso seio. Vamos agora olhar para os grandes destaques do Girassol Jornal, a edição desta quarta-feira. Está do outro lado, aqui na Santos. Kina, boa noite. Olá, Não começa por ser uma boa noite, entretanto, cá estamos para levar até a nossa audiência as principais notícias deste dia. Com certeza. Boa noite, capitão. Boa noite para si também que nos acompanha. O jornalismo angolano está de luto. Morreu o jornalista Ernesto Gouveia. Quadros angolanos vão receber formação especializada no ramo da saúde. O acordo foi assinado no Egito. O Hospital Ana Paula vai ser requalificado para ser unidade de referência para Viana, já que o Capalanga passou para os Molenvas. Foram apreendidas embarcações de pesca que navegam perto de plataformas petrolíferas. Aqui no Zuela Meu Povo você já assistiu um pouco sobre esta matéria e mais tarde você vai ter ao detalhe. Visita do Presidente da República encerra com o convite aos empresários egípcios para investirem em Angola. Dados do PIB americano e da taxa de desemprego do país fazem disparar o dólar em algumas nações. Tem detalhes da Taça de Angola e outras notícias do país e do mundo. Já sabe, o nosso encontro desta quarta-feira está marcado para as 19h45. Eu conto consigo. Até já. No princípio desta noite, com a Sagrada Esperança da Lunda Norte, não é? Pois é, vamos ter isso mais ao detalhe. Sagrada é cada vez mais carrasco do Petro de Luanda. Kina, boa noite e bom Girassol Jornal. Aí está, Kina Santos com os principais destaques do Girassol Jornal e acabou também por trazer este destaque, esta informação que recebemos exatamente no princípio desta noite da morte do jornalista Ernesto Gouveia, um jornalista e também homem de cultura. Aliás, durante muito tempo, grande parte da carreira do Ernesto Gouveia foi marcada por textos ligados à cultura. Ernesto Gouveia com passagens em diversas áreas do jornalismo, desde a televisão, também com comentários na rádio, mas foi exatamente no jornalismo escrito onde se destacou ao longo de toda a sua carreira. Foi mais recentemente também diretor do Gabinete de Comunicação do Governo da província de Luanda e enquanto jornalista, foi editor de cultura em vários jornais, com destaque aqui para o Novo Jornal. Ernesto Gouveia, que parte hoje para a eternidade, a família enlutada, a família do jornalismo, aos amigos, aos colegas e a todos que privaram com este profissional que nos deixou neste princípio de noite de quarta-feira. Queremos, em nome de toda a equipa do Zuela Meu Povo e também da Rede Girassol, endereçar os nossos sentimentos de pesar. Um assunto que nós vamos com certeza continuar a acompanhar aqui ao longo do nosso programa e de toda a nossa grelha informativa. Por agora, fazemos o primeiro intervalo da noite.
Ora bem, estamos de volta para a segunda parte do Zuela Meu Povo, num dia em que, mais uma vez, o jornalismo angolano está de luto, volta a estar enlutado. Como falámos antes mesmo do intervalo, recebemos no princípio desta noite a notícia da morte do jornalista Ernesto Gouveia, um jornalista que se destacou fundamentalmente em textos ligados à cultura e não só, e também com comentários e uma trajetória recheada de grandes textos. Vamos continuar a acompanhar e a render a homenagem merecida a este colega que acabamos de perder. Por agora temos outras informações que lhe vamos dar a ver. Agora tem o Ailton Fernandes. Ailton, boa noite. Estás no Hoje Agenda, onde a Polícia Nacional aqui em Luanda está a realizar por esta altura uma ronda para tomar contacto e perceber qual é, neste momento, a situação deste município, até bem pouco tempo pertencente ao Kazenga, agora é também um município que tem mais autonomia. Como é que está hoje a renda a esta hora, Ailton Fernandes? Já algum dado da polícia relacionado a esta ronda? Ele já abriu, já? Ele já abriu. Já? Respondemos, como disseste muito bem, aqui a partir do município do Ojaenda. Na verdade, é um novo município agregado à província de Luanda, a contar que a província de Luanda tem agora 16 municípios e desses 16 municípios consta então o município do Ojaenda, com 21 bairros. A administração e a Polícia Nacional Municipal estão hoje aqui na rua da Simangola para constatar então esta zona e ver de facto como andam as coisas por esta zona. E importa referir, capitão, que fruto do decreto presidencial 268/24 de 29 de novembro foi então aprovado o plano de implementação para a nova administração da província, da nova divisão político-administrativa que vigora pelo nosso país afora. Nós vamos agora à conversa com o administrador do Hoje Ainda, o senhor José de Oliveira Bastos. Senhor administrador, boa noite, está em direto para a Rede Girassol, programa Zuela Meu Povo. Por que o bairro e não os outros bairros do município do Hoje Ainda? Bem, esse é um trabalho que nós temos estado a fazer com a polícia, que é no âmbito da polícia de proximidade, e não é só o bairro Uige, neste caso, ou o bairro da Simangola, conforme disse. Hoje calhou este bairro. Há uma planificação que é feita com a polícia, em que juntamos-nos à polícia e a administração. Nós tivemos há 15 dias atrás no bairro da Paz. Há 15 dias atrás estivemos no bairro da Paz. Antes de estávamos no bairro da Paz, já tivemos ali também no bairro da Petrangolo. Portanto, nós estamos a andar ao longo do município todo. Isto é para mostrar à população que estamos aqui, estamos com a população e entramos nos bairros de noite conforme eles passam também. Senhor administrador, o que é que constatou então aqui do bairro Uige, nesta zona da Simangola? O que é que precisa ser feito para termos esta zona como se pretende junto da administração? Nós começamos agora, temos estado a falar com as pessoas. Até agora ainda não tivemos alguma informação que nos pudesse preocupar tanto. Tivemos um contacto com um cidadão ali logo no início que disse que pronto, a situação não está mal, mas também não está bem, que está controlada. É natural que haja algumas fricções, haja alguma preocupação a nível dos moradores, porque pronto, temos também o problema da iluminação pública que não ajuda muito e isso facilita até a delinquência, mas no entanto nós estamos aqui que é para trabalhar em conjunto com a população saber que tem a administração do seu lado cada vez mais próxima. Estamos a distribuir aqui os contactos dos comandantes de esquadra, que é para terem o contacto direto com o comandante da polícia.
Senhor administrador, nós bem a entrarmos aqui para o município de Ojaenda, como fizemos referência na rua da Simangol, encontramos muitas crianças. A venda de menores é uma situação que a administração pretende combater a nível do município. Sim, de facto é uma das coisas que também chamou-nos a atenção, por isso é que nós paramos ali no início. Infelizmente há encarregados de educação que, prontos, por uma razão ou outra, põem os menores a fazerem vendas. É crime, é exploração de menores. Estamos preocupados com essa situação. Vamos trabalhar com a direção da ação social no sentido de irmos sensibilizando as pessoas, porque a criança tem tempo de estudar, tempo de estar em casa e não de estar na rua e depois a esta hora da noite. Muito obrigado, senhor administrador. Alberto Capitão, foi esta conversa com José de Oliveira Bastos, ele que é também o primeiro administrador do município de Ojaenda. Eu vou agora à conversa com o jovem Baltazar. Boa noite, está em direto para a Rede Girassol. Como munícipe, como é que vê a visita do senhor administrador na vossa zona? Pronto, primeiramente, obrigado pelo tempo concedido e telespectadores. É de louvar a presença do nosso chefe na sua instância. Fazer visita cá é importante. É muito bom notar isso, mas nós temos assim uma grande dificuldade na questão da iluminação. A questão da iluminação, enquanto munícipe, é a primeira coisa que isso dá com que outras pessoas levam a fazer coisas que não agradam nós como munícipe. O elemento primordial é a questão da iluminação. A questão da iluminação é que tem estado a preocupar os moradores da Simangola. Exatamente. Como tem outros elementos também em conta, a questão, por exemplo, da água, temos casas que jorram água nas suas torneiras, como também tem casas que não jorram água em suas torneiras. E isso acaba sendo uma grande dificuldade naquilo que aflige e nós enquanto munícipe. A questão de índice de criminalidade, eu acredito que nos tempos anteriores era mesmo lastimável, mas de cá para frente está indo reduzindo paulatinamente. É isso aí. Muito obrigado. Foram então estes os apontamentos feitos por um munícipe do bairro Simangol, bairro Uige, aqui na zona da Simangol. Eu vou à conversa, Alberto Capitão, com mais um morador. Boa noite. Como é que está a Simangol em termos de segurança? Boa noite. Simangol, não é? E vale só aqui ressalvar que é bairro Ndala Muleba. Simangol é em função da empresa que está bem aqui a nosso atrás, não é? Pronto, vulgarmente nos apelidamos em função da empresa. Bom, em tempos atrás já foi um bairro melindroso, mas agora, sentimos-nos satisfeitos em função do trabalho que a nossa Polícia Nacional tem feito, e graças a Deus o nível de criminalidade diminuiu, e pedimos que a nossa polícia vai fazendo o seu trabalho e nós estamos aqui para apoiar. E também, como disse que a ocasião faz o ladrão, só vale dizer que temos aqui esta via principal, não é? O sinal 100, na qual nós clamamos e pedimos para que se coloque pelo menos uma pedonal, porque mesmo há tempos foram atropeladas aí duas pessoas, uma que resultou em morte. Quanto o resto temos aqui aguardado para mais pronunciamentos, exatamente. Sim. Muito obrigado. Alberto Capitão, foram estes os possíveis depoimentos que nós conseguimos recolher aqui na zona da Simangol, no município do Ojaenda. A verdade é que o trabalho de ronda vai continuar, a polícia e a administração local vão ainda ouvir muitos moradores e nós estamos aqui para fazer este devido acompanhamento nos bairros. Este é o nosso trabalho, que é informar os munícipes. Como podem ver, esta zona falta ainda iluminação. Este é um problema que os munícipes vão reportando também ao administrador. Como falou e muito bem um dos munícipes, falta alguma pedonal aqui junto da estrada. Faltam muitas outras coisas no bairro que estão a ser devidamente apontadas pelo administrador local, José de Oliveira Bastos. Capitão, nós voltamos, tão logo seja oportuna a nossa presença à estação, com imagens de Alexandre Garrido, Ailton Fernandes, Zuela.
Zuela, companheiros, o Alexandre Garrido e também o Ailton Fernandes, no município de Ojaenda, mais concretamente no bairro da Simangola, onde, por esta altura, a Polícia Nacional, também, como podemos perceber, acompanhada do administrador municipal José de Oliveira Bastos, estão neste momento a trabalhar para atos que possam contribuir para a diminuição da criminalidade e até do trabalho infantil, tal como disse o Ailton nesta conversa com o administrador do município. Vamos nos próximos espaços de informação e com certeza deste Zuela, meu povo, trazer outros dados desta ronda que acontece neste momento no município do Ojaenda. Este é o seu programa Zuela, meu povo. Vamos olhar para outras informações que marcam esta quarta-feira. É que aconteceu hoje na vila de Cacoaco, na ponte de Betão, um acidente trágico. Uma jovem perdeu a vida no local e muitas outras pessoas ficaram feridas. Pelo que nos dá a ver agora as imagens, aparenta ser uma colisão entre uma carrinha de cabina dupla e um caminhão. Veja a imagem conosco. Agora na vila de Cacoaco, na ponte de Betão. Daquelas informações que não gostamos de passar, mas temos de fazê-lo mesmo assim. Como acompanhamos nas imagens, e são imagens que nos dão conta de um acidente trágico que aconteceu hoje na vila de Cacoaco, que resultou na morte de uma jovem e muitas outras pessoas ficaram feridas. Lamentamos esta morte, lamentamos pelos feridos e esperamos que estes feridos saiam do estado de perigo, possam recuperar o quanto antes. Que a família desta jovem que perdeu a vida encontre forças para continuar. Que os amigos possam apoiar. Mas chama-nos também a atenção esta atitude de muitos cidadãos angolanos, de automobilistas, de pinhões e até de moradores das proximidades. É que normalmente essas coisas acontecem nas proximidades de bairros e dizia, chama-nos a atenção a atitude que têm tido. Como é possível um cidadão que está diante de uma situação trágica como esta que apresentamos agora neste vídeo,
e a primeira preocupação que tem é assambarcar o bem que estava a ser carregado, o produto que estava a ser carregado por esta automobilista que, infelizmente, por algum motivo, envolveu-se neste acidente. Há pessoas que perderam a vida. Há uma jovem que perdeu a vida. Há pessoas que ficaram feridas. Eu vou pedir ao nosso realizador que volte a nos dar as imagens deste acidente trágico. João Miranda, volta a dar as imagens para poder mostrar então o que aconteceu hoje. Pessoas que perderam, há uma jovem que perdeu a vida, muitas pessoas que ficaram feridas, mas a preocupação daquelas pessoas que deviam estar lá para ajudar foi primeiro tentar abrir o contentor que estava a ser carregado por este caminhão para tirar os produtos que lá estavam. Não é uma situação nova, assistimos quase que de forma frequente nos últimos tempos a quem o diga que não tem a ver com a situação que as famílias estão a enfrentar, a fome, a situação difícil das famílias e as pessoas veem nestes casos uma oportunidade para poder então recolher alguns produtos. Normalmente são produtos alimentares, mas é mesmo aceitável que numa situação desta natureza, onde até vimos a imagem a nos dar conta da morte de uma jovem, um corpo aí, e a preocupação primeira foi esta: por que não ajudar? Por que não comunicar, por exemplo, à polícia? Não contribuir para que estas vidas sejam salvas? Há muitas situações desta natureza, muitas pessoas que têm estado a perder a vida e as pessoas que estão ao redor, que podem ajudar, que deviam ajudar, olham primeiro para situações desta natureza. Vamos então voltar aqui às imagens ao estúdio. É realmente uma situação triste, preocupante, e não nos cansamos mesmo assim de apelar para o bom senso, para a solidariedade. Há uma família que perdeu um ente, amigos, colegas, um filho que ficou sem a mãe, um esposo que ficou sem a parceira, sem a esposa, uma mãe que ficou sem a filha, um pai que ficou sem a filha. Mas a preocupação primeira de algumas destas pessoas que estavam aí foi tentar abrir o contentor para retirar de lá os produtos. Até que ponto a nossa sociedade chegou? O que é que se está a passar conosco? Perguntas que ficam no ar. Esperamos ter respostas nos próximos tempos, com atitudes contrárias a estas que acabamos de assistir. Não é aceitável e nós condenamos atos desta natureza. Esperar que os feridos, reitero, esperar que os feridos deste acidente estejam a se recuperar e que a família enlutada possa encontrar forças para continuar. Mas, uma vez mais, condenamos esta atitude de muitos cidadãos que podiam ajudar os feridos, mas preferiram fazer imagens, fazer vídeos e tentar abrir o contentor quando deviam ajudar. É triste. É triste. Zuela, meu povo, edição de quarta-feira. Seguimos deste lado com mais informações. Agora vamos até ao Calumbo, província do Icolo e Bengo, onde está a nascer um novo bairro cujas construções não apresentam respaldo legal da administração local. A situação que tem deixado apreensivos os futuros moradores. As residências estão a ser erguidas nas redondezas do projeto habitacional, o conhecido Zango 8000. E segundo alguns compradores e moradores, os lotes de terra foram adquiridos junto da Associação dos Camponeses, denominada ENDA, que alega estar reconhecida em Diário da República. Este trabalho é do Simão João, que você vai ver agora.
Cléusio José, que adquiriu este espaço de terra junto da Associação dos Camponeses Renda, está atualmente a enfrentar um processo que considera ser estranho por ter todos os documentos que o legitimam como proprietário. Por 3 vezes, a sua casa foi demolida pela Fiscalização Municipal de Calumbo, segundo conta, sem qualquer mandato e com o envolvimento de um suposto invasor que alega ser o dono do espaço. Já houve 3 demolições. A primeira vez foi a administração, né? Sem nenhum mandato, nenhuma notificação. A segunda vez foi o próprio senhor que manda o segurança vir partir, deixar cair todas as paredes. O segurança ficava perto, mas depois já não aparece. E essa última vez foi a própria administração. Não deixaram nada, só vieram. O quarto já estava feito, paredes inteiras já estavam feitas, deixaram cair tudo. Quem deu a autorização foi a Associação dos Camponeses Renda, né? Que a própria administração reconhece a legitimidade dessa associação no Diário da República e tudo mais. E são eles que cedem todos os espaços aqui nesses perímetros. Entretanto, o presidente da Associação dos Camponeses Renda, Júlio Chizala, diz que a organização está reconhecida em Diário da República e que comercializa os espaços de terra em negociação com algumas empresas que fazem a construção das casas. Nós estamos no Diário da República. Desde que nós fomos, estamos estagnados no Diário da República, até a data presente o espaço nos pertence. Assim que o espaço nos pertence, então nós cedemos o espaço aos próprios camponeses, porque nós, a associação, não tem os valores. Então, se nós não temos os valores, o que nós façamos? Mandamos vir construtor. Esse construtor constrói X casas, nesse número das casas. Então, suponhamos 60% para o construtor e 40% para a associação. Nós pegamos esse 40%. É que começamos a distribuir coisas nos camponeses. Isso que nós façamos, então, para ajudar o Estado. Mas nem todos constroem à base da ilegalidade, como são os casos de Antônio Segunda e Domingos Dalla. Mas aqui nunca houve problema nenhum. Todos aqui estão todos documentados, documentos mesmo legal. Porque o governo aqui toda hora vem. Esse do Colibengo, outros vêm da Viana. Está tudo legalizado aqui. Nunca houve problema de munição, não. Só o mês antepassado, que houve ali daquele lado, era uma pequena confusão, estavam a fechar as ruas, e depois aquele terreno tinha dono, e o dono apareceu, então eles não estavam sem entender. E é por ali que eles vieram ali para demolir aquelas casas que eles meteram ilegal. Estou a morar já aqui, mesmo que ainda a minha família não está aqui, mas pronto, elas venham. Como ainda não tenho portas e só meti gradeamento, a fiscalização sempre apareceu aqui, dão notificações. Não sei qual é o problema que está a existir. Mandam parar as obras, por acaso estamos bem legalizados. Sem gravar entrevista, a Administração Municipal de Calumbo garante que o processo está a ser devidamente acompanhado e, em próximas ocasiões, pronunciar-se-ão sobre o assunto das construções inapropriadas nas imediações do Zango 8000. Simão João, com este retrato do município de Calumbo, na província de Icoli-Bengo. Este município, até bem pouco tempo, pertencia à Viana, na província de Luanda. Mas já começa também o governador Ausílio Jacob a ter dor de cabeça com situações desta natureza. Porque deixa insistência em construir em locais onde não há autorização prévia. Mas há aqui 2 informações, né? A associação diz que está legalizada, por isso tinha toda esta autoridade para comercializar os terrenos. Por outro lado, há quem eu diga que são terrenos que não estão legalizados. Quem está a falar a verdade? Pergunta que fica no ar. O Simão João ajudou-nos a responder. Vamos apelar para que estas situações também não sejam cada vez mais transformadas em práticas normais. Vamos a mais um intervalo. Voltamos daqui a pouco. Cá estamos de volta para o terceiro e último bloco do Zuela Meu Povo, nesta edição de quarta-feira. Uma edição que está também a ser marcada por esta notícia que dá conta da morte do jornalista Ernesto Gouveia. Informação confirmada no princípio da noite de hoje.
Até onde sabemos, o jornalista perdeu a vida hoje no Hospital Geral de Luanda. Ernesto Gouveia nasceu, no caso, a 21 de julho de 1976 e morreu hoje, 30 de abril de 2025. Um jornalista, radialista e um apreciador de cultura. Um homem também que gostava de ser conhecido por ser um amante da cultura, da música boa, da música de raiz angolana. Muitas vezes ouvimos Ernesto Gouveia comentar sobre esta música que nos caracteriza a todos. Vamos, como já aqui fizemos menção, continuar a render a homenagem a esta figura que nos deixou no dia de hoje. Dilvano Stanislau, boa noite. Estás no Hospital Geral de Luanda. Por esta altura, que informações é que tens deste infortúnio? Boa noite, Alberto Capitão. Eu estou no Hospital Geral de Luanda, onde deu entrada às 6h40 da manhã Ernesto Gouveia, nesta unidade que acabou por falecer ou morrer às 17h43 nesta mesma unidade hospitalar. Está aqui nesta unidade também familiares do Ernesto Gouveia, a noiva, Salu Gonçalves, entre outras figuras também já começam a chegar aqui no Hospital Geral de Luanda. Neste momento, Salu foi medir a pressão por conta mesmo deste passamento físico. Ernesto Gouveia foi vencedor do Prémio Nacional de Jornalismo. Ele que foi jornalista sénior do nosso país, que acabou por morrer vítima de um AVC hemorrágico nesta unidade hospitalar. Nós vamos continuar aqui a trazer mais informações sobre a morte do Ernesto Gouveia, que com certeza abalou o país. Ernesto que acabou por ir de uma maneira inesperada, porque quase ninguém sabia que ele tinha dado entrada a esta unidade. Já não foi a tempo sequer de ser transferido. E nós vamos continuar aqui a passar mais informações assim que formos chamados sobre a morte de Ernesto Gouveia a partir do Hospital Geral de Luanda, com imagens de Song, produção de Maurício, Dilvano Stanislau, a Rede Girassol. Boa noite, Alberto Capitão. Boa noite, Dilvano Stanislau, no Hospital Geral de Luanda, onde deu entrada às 6h40 no dia de hoje, tal como disse a Dilvane, e por volta das 17h43 foi confirmada a morte deste jornalista, deste cidadão angolano, um cidadão de bem. Aliás, é por este motivo, por esta triste notícia que recebemos no princípio desta noite, quando estávamos até a preparar o programa, que não temos hoje aqui em estúdio o Salu Gonçalves, que tinha no Ernesto Gouveia mais um irmão. Ernesto Gouveia era para Salu Gonçalves um companheiro de todas as horas, um irmão, um colega e um verdadeiro amigo. Por isso mesmo é que não temos o Salu aqui. Está também a prestar solidariedade à família deste profissional que perdeu hoje a vida no Hospital Geral de Luanda. Disse a Dilvano também que Ernesto Gouveia é também vencedor de uma das edições do Prémio Nacional de Jornalismo, exatamente por trabalhos que andou a desenvolver ao longo desta sua passagem pela Terra. Vamos continuar a acompanhar, a render a homenagem necessária a esta figura que foi o jornalista Eugênio, no caso Ernesto Gouveia, já que o dissemos, partiu para a outra dimensão da vida
no princípio da noite de hoje, vítima de um AVC hemorrágico. Ernesto Gouveia, paz a sua alma, que Deus o receba. A você que nos acompanhou, boa noite. Reiteramos aqui os sentimentos de pesar a toda a família deste jornalista, a família da comunicação social angolana. Nós voltamos amanhã.